Bom, meus queridos, nossa primeira aula sobre missões e suas faixas etárias vai abordar um tema extremamente relevante. O Senhor nosso Deus é quem estabeleceu esse projeto e confiou à igreja o cumprimento dele. O Senhor criou o projeto, o Senhor estabeleceu o projeto, que é salvar o pecador, e deu à igreja a tarefa da execução desse projeto missionário, dessa tarefa de levar a salvação às pessoas. E como que se faz isso? Bom, o evangelista Marcos, assim como o evangelista Mateus também, mas em especial agora o evangelista Marcos, ele deixa bem claro para nós como deve ser. Bom, olha o que diz o texto. Marcos 16, 15 e 16 diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. A explicação desse texto, essa declaração de Jesus, ela é muito importante para nós. O entendimento dela é muito importante para nós. Eu quero frisar aqui duas coisas que estão dentro do nosso conteúdo da apostila. A primeira coisa é que não é uma opção. Ir não é uma opção, é um imperativo. Jesus mandou que a igreja vá continuamente levando o evangelho, né? Então essa ordem, ela identifica para nós qual é o propósito pelo qual o evangelho deve ser anunciado e como ele deve ser feito, né? Qual é o método? O método é na caminhada da igreja, no nosso dia a dia. Ir aonde? Ir onde o Senhor nos enviar. Então, todos nós somos chamados a ir. Você, quando vai ao trabalho, você está determinado por Deus, ordenado por Deus, para levar o evangelho àquele lugar, por meio da sua pregação e da sua vida. Você, quando vai à escola, a mesma coisa. Quando vai à sua vizinha, ao seu vizinho, igualmente. Então, ir é a ordem que foi dada a nós. Não é uma opção, é uma ordem. E é impossível que um cristão que tenha nascido de novo, conhecido Jesus Cristo, não tenha o desejo de ir. É impossível. Veja bem, eu quero te dar um exemplo clássico. Quando nós conhecemos alguém muito importante, alguém que é assim, para nós, né, valioso em termos de importância, alguém que a gente admira muito e tal, nós temos prazer de falar para os outros: olha, eu sou amigo do fulano de tal. Ah, fulano de tal está sempre comigo, nós estamos sempre juntos, a gente tem prazer de dizer isso. Puxa, vocês não sabem quem eu conheci. Eu conheci o presidente em pessoa, nós estivemos juntos, seja qual for o presidente, em qual ano for, né? Ah, eu conheci o presidente tal, ou eu conheci o diretor de tal empresa, ou eu conheci e conversei com o presidente da minha denominação, me sentei com ele, ele me deu atenção, isso me fez algo, me fez assim sentir muito alegre. Isso é natural na gente. Ou às vezes as pessoas que gostam de esportes: eu conheci o atleta tal, eu conheci a atleta tal, e a pessoa sente uma importância nisso. Agora pense, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que se revela a nós por meio do Evangelho. E quando nós nos convertemos, nós conhecemos Ele. Nós podemos falar com Ele em qualquer lugar, a qualquer momento, por meio da oração, que não precisa ser de olho fechado necessariamente. Então, nós temos continuamente comunhão com Ele. E ora, se eu tenho tanto orgulho e tanto entusiasmo em falar de uma pessoa importante que eu conheço, por que eu não teria de falar de Jesus Cristo, cujo qual é o mais importante de todo o universo? Porque é o Deus Criador, né? É o Filho de Deus Salvador. Então, falar de Jesus é natural para quem o conhece. Inclusive, esta é do meu ponto de vista, uma evidência muito forte de que alguém foi salvo. Ela conhece Jesus de uma maneira tão verdadeira que ela tem prazer em falar dele. Então isso é muito importante, né? Anunciar o evangelho é a nossa missão. E isso vem trazer uma consequência, porque toda a demanda do evangelho, da pregação do evangelho, está
visando um alvo, que é que os outros creiam, que as pessoas creiam no Evangelho. A salvação está intimamente ligada ao crer. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículos 11 a 15, ele diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, crer demanda ouvir a palavra. Então, a salvação depende do ato de crer e crer depende de ouvir. O ato da aceitação, né, do Evangelho só pode acontecer quando nós ouvimos o Evangelho, a boa notícia do Senhor. E a palavra aqui, pregar, que quando Marcos escreveu o seu Evangelho na língua grega, ele usou a palavra querisso, querissomai, querigma. Essa palavra significa o ato de revelar alguém, ou seja, é trazer para as pessoas uma pessoa até então desconhecida e revelar para aquela pessoa para quem nós estamos falando quem é a pessoa em pauta, a pessoa em assunto, né? Então, pregar o Evangelho é o ato de revelar Jesus ao outro. Esta é a tarefa de pregar o Evangelho. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos revelando Jesus ao outro. Então, é por demais importante, e isso é uma demanda da Igreja de Jesus. Isso não tem a ver com sua idade, seu preparo acadêmico, sua situação econômica, nada disso. Tem a ver com o fato de você conhecer Jesus. Que qualquer analfabeto sabe falar das pessoas com quem ele conhece. Qualquer doutor sabe falar das pessoas com quem ele conhece. Não depende disso. Qualquer endividado sabe falar das pessoas com quem ele conhece, né? Ou de quem ele conhece. Então, isso é muito importante nós entendermos e ter este discernimento. O chamado missionário é uma situação importante de ser distinguida por nós. Porém, falando do chamado missionário ou da vocação missionária, das pessoas que são vocacionadas por Deus para cumprir a tarefa de missão, é importante frisar que qualquer pessoa que vá para o campo missionário, ela vai por maturidade, por convicção de que Deus a levou para lá, de que Deus, não porque ela tem uma visão romântica, apaixonada da missão, né? Muitas vezes as pessoas idealizam a vida missionária quando leem a Bíblia e pensam que tudo foi muito fácil e não se atentam para os sofrimentos que são descritos ali. Todos aqueles que vão para o campo missionário precisam estar conscientes de que a realidade que ele vai viver é totalmente diferente da realidade da igreja local. Veja, você congrega numa igreja local, você conhece todo mundo ali fala a sua língua, né? Algumas vezes, e na maioria delas, essa igreja está dentro da sua comunidade, do seu bairro, do lugar onde você mora, e são amigos de infância, pessoas que você conhece bem, um lugar onde você não tem medo de andar, porque você já conhece tudo e todos. Sua família mora naquele bairro, você tem contato com todos ali. Então essa é uma realidade que, embora traga seus desafios, porque ser cristão é desafiador em qualquer contexto, é muito mais cômoda do que aquela do campo missionário. Agora você foi vocacionado para o campo missionário. O Senhor te separou para esse trabalho, como ele fez com Paulo e Barnabé em Atos 13. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a missão que eu tenho chamado. Então, agora o Senhor separou você. Aí você vai mudar, você vai para um outro lugar, como missionário. E aí esse outro lugar não tem nem igreja, porque é você que vai começar. Esse outro lugar não tem um pastor presente o tempo inteiro para você se aconselhar. Você vai ter que falar com o seu pastor ou com aqueles que te enviaram por telefone, por videochamada, por alguma outra coisa. Você é quem vai estar ali representando Jesus Cristo sozinho, sozinha. Só você vai estar ali. Preste atenção no outro detalhe. Você vai estar longe do seu pai e da sua mãe. Você vai estar longe dos irmãos da sua igreja. Você não vai ouvir aquele ministério de louvor abençoado cantando, porque não tem ministério de louvor. Você vai andar num lugar, talvez com medo, porque é um lugar de alta periculosidade. Você não conhece ninguém ali e ninguém te conhece. Então, todo o cenário muda. Todo o cenário muda. E aí você vai encarar uma nova realidade.
e cuja qual você será o autor daquela nova realidade. É você que vai começar a escrever uma nova realidade para aquela comunidade, porque Deus te colocou ali para isso. No entanto, isso não será de maneira nenhuma simples e não será sem sofrimento, porque você é um ser humano e estará vivendo uma realidade totalmente distinta. Em alguns momentos, ou em algumas situações missionárias, você vai estar num lugar onde nem a comida é igual à comida que você está acostumado. Você vai ter que se adaptar a um novo cardápio para não morrer de fome. Eu vi uma história de um missionário que foi à Argentina e ele nem foi para ficar, ele foi para dar apoio aos irmãos que estavam lá já fazendo a obra do Senhor, porque ele estava aqui no Brasil e tal, e aí ele foi para lá para dar esse apoio para os irmãos. E depois de algum tempo, ele estava acostumado a fazer missões aqui no Brasil, já tinha rodado quase que o Brasil inteiro, e lá na Argentina, depois de algum tempo que ele estava lá, ele teve uma crise de choro muito intensa, e as pessoas não entendiam porque que ele estava chorando tão fortemente, tão intensamente, e era na hora do almoço, já tinha mais ou menos um mês que ele estava ali, era na hora do almoço, ele teve aquela crise ali na mesa, um detalhe importante de se frisar, e as pessoas não entenderam o porquê. E aí, com muita dificuldade, depois de ele ter chorado bastante, ele conseguiu se expressar. E qual foi a razão de toda aquela angústia, de todo aquele choro? Ele estava há mais de um mês na Argentina e ele não tinha comido feijão nenhuma vez. Ele sentiu a falta de algo que era presente na vida dele. Um homem com mais de 40 anos, naquela época ele já tinha mais de 40 anos, e sentiu falta. Então não é porque era é um jovem imaturo, não, era um homem maduro, um missionário que rodou o Brasil inteiro pregando o evangelho, mas o Brasil inteiro tem feijão, na Argentina não. Então a visão da tarefa missionária deve ser uma visão muito realista, de que Deus nos chamou para uma grande obra. No entanto, toda tarefa grande tem suas dificuldades, seus desafios. Isso é muito importante. É muito importante entender que, para nós, a consciência da tarefa missionária é talvez a prioridade maior que nós precisamos ter. Tarefa missionária é a tarefa de toda a igreja. A vocação missionária é a vocação de pessoas que são preparadas por Deus e separadas por Ele para uma tarefa que demanda muita força, muita espiritualidade, muito desejo de servir e muito amor pela causa do Evangelho.